Ei, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu trouxe a advogada Vanessa Kinkoli, minha parceira em direito das sucessões, para a gente falar sobre um dos instrumentos de planejamento sucessório, que é o testamento. E queria que a Vanessa se apresentasse aqui para a gente e já iniciasse aqui o seu conteúdo, que é falar o que é o testamento e para que serve o testamento. E, claro, agradecer o convite, tá, Vanessa, por estar presenciando aqui com a gente. Eu espero que venham muitos outros vídeos aí pela frente. Obrigada. Obrigada. Bom, Vivian, eu que agradeço, então, né, por estarmos aqui juntas. Nós temos conversado muito a respeito do direito de herança, direito patrimonial, né, como tudo isso está ligado, né, entrelaçado. E agradeço também aos teus ouvintes, né, as pessoas que te seguem, por estarem aqui conosco. Bom, o testamento, ele é o instrumento de planejamento mais antigo do mundo. Começou lá com os romanos e com os gregos, e aquilo que dá certo continua, né, por muito tempo. Então, não é à toa que ele continua até hoje conosco, né? Bom, o testamento, ele é um documento em que o dono do patrimônio, o titular do patrimônio, ele vai estabelecer qual é a vontade dele. Como que ele gostaria que o seu patrimônio, que um dia será herança, porque só o patrimônio só vira herança quando a gente morre, por isso que não existe herança de pessoa viva, né? Então, como que esse patrimônio será distribuído? Então, eu quero que determinada casa fique com um filho, o sítio fique com aquele outro filho, uma pessoa que tem fazenda, né? Olha, eu tenho um filho que é fazendeiro, que está aqui comigo, e esse filho sabe o que fazer com as terras, né? Como continuar fazendo dinheiro com esses bens, né? E tem um outro filho que é médico, mora nos Estados Unidos, não vai saber lidar com o negócio, né? Então, deixa a fazenda para esse filho aqui e deixa outros imóveis Uhum. para um outro filho. Então, o testamento, ele é um instrumento de poder daquele que tem bens, né? Por isso que precisa ser feito também com um advogado especialista. Por quê? Já imaginou se faz com um advogado, ou, como me disseram até, nada contra, né, os contadores, mas teve um caso que eu fiquei muito assustada, que a pessoa queria fazer com o contador, o que não é, né, não é correto. Imagina se essa pessoa faz uma cláusula e que ela venha a ser considerada nula, cai por terra a vontade do testador. Exatamente. Então, o testamento, mesmo que tu faça uma previdência privada, mesmo que tu faça um seguro de vida, mesmo que tu faça uma holding, é interessante que tu tenha um documento que será a tua demonstração da tua vontade. Se der errado, por exemplo, não deu alguma coisa errada lá com a previdência privada, ou deu alguma coisa errada com, enfim, seguro não, né? Essas coisas não dão problema, mas vamos supor que o Supremo Tribunal Federal diga que a previdência privada entra assim no inventário, enfim, podem acontecer várias coisas. O testamento, ele vai assegurar a vontade do dono do patrimônio. Uma das coisas interessantes que eu venho aqui, acho interessante trazer essa informação, por meio do testamento, eu posso reconhecer um filho, inclusive a filiação socioafetiva, e destino bens para ele ou para ela. E ainda, por meio do testamento, eu posso até tratar sobre a deserdação de um filho. Por exemplo, eu, Vanessa, estou aqui com os meus, vamos supor, meus 70 anos, e meu médico disse que eu terei Alzheimer, né? Que eu já estou começando a demonstrar questões de saúde, e que lá, daqui uns 10 anos, pode ser que eu tenha Alzheimer, enfim. Então, eu ainda, dotada, né, das minhas plenas condições mentais, eu posso sim fazer um testamento estipulando que, se o meu filho não oferecer cuidados para mim, então se ele me abandonar quando eu precisar dele, que ele seja então deserdado. Isso é uma hipótese que está até no Código Civil, né? Só que isso a pessoa já pode estipular no testamento. Claro, se esse filho cuidar dele, for um filho que prestar auxílio, não vai acontecer nada, né, em relação a ele, a deserdação. Mas eu posso já prever essa hipótese no testamento. Então, isso é bem interessante, né? O testamento é, de fato, algo muito importante a se fazer.
É legal, né, Vanessa, pensar que a única forma da pessoa falecida expressar aquilo que ela realmente gostaria. E você comentou um ponto interessante, né, sobre terras, propriedade rural mesmo, né, que é normalmente o perfil de pessoa que não está acostumado com esses detalhes, às vezes com a burocracia e tudo, sempre tem aquela coisa, né? A fazenda tal vai ficar para fulano, a outra para ciclano. Mas se não deixar o testamento, por mais que haja ali um acordo quando a pessoa ainda está viva, ou então uma certa afinidade, não significa que a vontade da pessoa será respeitada, muito pelo contrário. A partir da Exato. morte, né, a gente vê muito isso, a partir da morte, os ânimos são outros, as vontades são outras, e nem sempre aquele herdeiro que sempre concordou com aquela divisão ali da cabeça da pessoa, né, do pai, do patriarca ou da matriarca, nem sempre será considerado, né? Bem, Exato. Agora mesmo eu fiz uma consulta na semana passada. Uma mãe teve 5 filhos, 2 faleceram. E ela disse para essa filha que cuida dela que ela queria deixar o máximo possível da casa para ela. Essas 2 filhas aqui concordaram em renunciar. Mas assim, estão falando só livremente, sem deixar nada estipulado, que vão renunciar para essa irmã. E se elas não renunciarem depois que vier a óbito a mãe? Então é muito mais seguro que essa mãe faça um testamento, deixando toda a parcela disponível dela, que é metade do patrimônio, para essa filha que pelo menos está resguardado. Então, vamos pensar em inteligência, né? Inteligência sucessória, inteligência investimentos, inteligência patrimonial. Por que não fazer um testamento? isso. E lembrando também, né, Vanessa, que no testamento a gente pode tanto desordenar os percentuais, né? Porque quando a gente fala de herança, vamos supor, 3 filhos dividido por 3, né? A gente pode tanto alterar os percentuais para que um talvez ganhe mais, a gente não sabe ali da realidade da família, ou então dispor sobre o destino. A casa tal vai para o fulano, o sítio para tal pessoa e o dinheiro para tal pessoa, de forma que os quinhões ficam iguais, mas há uma destinação ali específica de bem, né? É literalmente a pessoa está falecida, mas ela, por meio do testamento, conseguiu, como se diz, conversar sobre a sua herança, né? Mesmo não estando É. aqui mais nesse mundo. Outro caso prático, eu fiz um testamento em que uma das filhas ficou com 75% e a outra ficou com 25% dentro da lei. Escrito da maneira correta, também com acompanhamento de advogado, porque a gente tem que, quanto advogado, a gente tem que dar uma certa formalidade, tem que escrever de forma muito clara e respeitando todo o Código Civil, muito provavelmente não será invalidado nem questionado. Agora, quando a cláusula está mal redigida, ou então ela fere outros princípios aí do Código Civil, fica uma coisa ali muito frágil. E pode ser que essa herdeira que recebeu só os 25%, né, pode ser que ela consiga receber o que era, né, o que era, entre aspas, né, correto, que era os É. 50%. O testamento ele é excelente também, um caso muito. Eu gosto de trazer casos práticos, porque as pessoas daí elas conseguem visualizar melhor. Um homem solteiro que tem os ascendentes vivos, os pais, então ele tem herdeiros necessários, e tem uma Uhum. irmã. A irmã, eu coloco aqui ao lado, né, porque ela está ao lado dele. Essa irmã, ela depende dele financeiramente. E ele ajuda essa irmã. E era na pandemia, ele disse assim: Vanessa, me ajuda, porque o que vai acontecer com a minha irmã se eu morrer? Então eu expliquei para ele que ela não é a herdeira necessária dele e que se ele morresse, os pais iriam receber tudo. Então o que a gente fez? Destinou a herança para a irmã. Então as pessoas também precisam saber que irmãos não são herdeiros necessários. Exatamente. É bem interessante porque o testamento envolve tantas crenças que a gente tem a respeito da família, né? E às vezes o que era de direito, a pessoa fica lá no fim da fila e não recebe. E no que Exato. diz respeito ao meio, né? Assim, a pessoa fala, quero fazer um testamento, né? Claro, ela vai conversar com o advogado para ver o que pode, o que não pode, porque existem certas vontades que é impossível, né? Mas e aí? Ela vai ao cartório, ela pega um pedaço de papel, e escreve, e aí? Então, bom, então
já temos a ideia, assim, para o que serve o testamento, né? Determinar a vontade, o testador determina qual é a sua vontade, consegue estipular percentuais, beneficiar um filho ou um amigo, ou uma pessoa que ajudou, não precisa ser só familiar, pode deixar até por uma ONG. Não posso deixar para o meu animal de estimação, mas posso deixar para uma ONG, né? Para um hospital, enfim. Bom, qual é para onde ele vai? Eu sempre recomendo fazermos um testamento público, ou seja, um testamento que se faz no tabelionato mediante instrumento público. Ele não é público no sentido de que as pessoas terão acesso, os familiares não têm acesso, tá? Só que ele é feito por meio de instrumento público, no tabelionato. E por que ele é melhor do que os outros, na minha opinião? É possível fazer testamento particular? Sim, mas o testamento particular, ele não fica lá registrado no tabelionato. Então, se por acaso alguém tiver acesso e rasgar esse testamento particular, ele não está registrado, então não confere a mesma proteção. Tá? Então, onde... A fé pública também que os tabelionatos têm. Isso. Então, é muito melhor fazermos um testamento com meio público, né? Ele é particular, a pessoa, ninguém tem acesso, mas ele é feito no tabelionato, por isso que nós chamamos de testamento público. Sim, tem que ter um advogado junto, porque nós já conversamos que, se não for feito da forma correta, ele pode ser anulado, ou algumas cláusulas podem vir a ser anuladas, tá? Então, por isso que é tão importante fazer com o advogado, até porque o advogado pode fazer várias cláusulas. Caso a primeira cláusula, né, ocorrer alguma modificação, queremos que essa cláusula aqui, segunda, seja a cláusula que, né, seja aplicada ao caso concreto. Então, nós conseguimos verificar várias formas. E o custo vai ser de acordo com cada estado. Cada estado tem a sua tabela de taxas, emolumentos. Tem lugares que cobram R$300, tem lugares que custa R$500, então depende do aqui estado. Em Minas também, né? Só para falar um pouco da minha experiência aqui em Minas, nos cartórios que eu já fiz testamento, eles pedem que a pessoa diga qual é o valor do patrimônio testado e ela cobra um percentual acima do patrimônio testado. Isso, inclusive, está em desacordo com a legislação, mas mesmo que eu tenha, né, falado com eles, olha, está em desacordo, mandei os normativos, eles falaram, tudo bem, mas aqui no cartório a gente faz dessa forma. Ou seja, tem até mesmo essa questão de verificar os custos, mas com certeza é mais barato fazer um testamento do que chegar no inventário e falar, mas meu pai falou que a vontade dele sempre foi aquela, que eu já vivenciei isso também. Que tal pessoa falou que era para eu ficar com isso porque eu que sei cuidar daquela propriedade. A gente sabe que se não deixar o testamento, É uma infelizmente, não pena. vai ser isso que vai acontecer, né? Não tem testemunha, não tem o que fazer. A Exato. única forma do dono do patrimônio falar após a morte é por meio do testamento. O testamento é a fala do dono do patrimônio, né? E assim, a gente pode também verificar em outros estados, né? Para fazer o testamento em outros estados, né? E também ligar para os tabelionatos da cidade, né? Às vezes, o que acontece, principalmente o pessoal que mora no interior, o pessoal já conhece o pessoal do cartório, os donos, os parentes, e ali todo mundo da cidade sabe como que funciona a dinâmica patrimonial das famílias, né? Porque compra imóvel e vai no cartório, vende imóvel, vai no cartório. Ali acaba que os tabeliões, eles sempre sabem o que está acontecendo em cada família. Então, nem sempre a pessoa se sente confortável para ir lá naquele cartório para dizer, olha, na realidade, eu não vou deixar essa parte aqui para o meu filho, ele será excluído. Ou então eu quero destinar tal casa para tal pessoa que não tem nada a ver com a minha família. Então, é bem interessante a gente pensar que sim, pode ser feito, né, em outros lugares. E só aqui para a gente finalizar, né, Vanessa, o intuito desses vídeos é esclarecer o máximo possível, trazer exemplos. A gente tem que lembrar que o testamento, né, enquanto instrumento de planejamento sucessório, ele pode ser conectado, ele pode estar, na realidade, conectado com alguns produtos financeiros, com alguns produtos aí conhecidos no mercado, principalmente previdência privada e, a depender da situação, até mesmo seguros, né?
Porque hoje, como existem duas modalidades, né, de previdência, PGBL e VGBL, existe uma certa discussão, até mesmo porque o imposto é estadual, sobre, isso vai para o inventário, não vai para o inventário. Então, a gente já viu, né, o caso em que há uma previdência privada e, às vezes, quando do falecimento, aquilo que estava na previdência privada não foi respeitado. E aí, uma forma de resolver isso seria por meio do testamento, o que não foi feito. Então, assim, não custa nada a pessoa, se ela for fazer um testamento, ela inserir mais uma cláusula para esclarecer o que ela fez na vida dela para proteger os herdeiros. Porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã. E outra coisa, nós não sabemos também, isso eu já vivenciei, se não vai aparecer mais um herdeiro na sucessão. Então, já vi previdência privada em que, qual destino, qual é o beneficiário? Os herdeiros. Aí, de repente, eram 3 filhos, na realidade eram 4. E aí ele está incluído. Então, é sempre bom nos instrumentos financeiros, seguro, previdência, vírgula, etc., na hora que fala assim, beneficiário, escreva o nome do seu filho, data de nascimento e CPF, porque se você colocar os herdeiros, se você tiver mais um, não sei aqui qual o nível de perigo disso acontecer, mas é sempre bom a gente nomear, né, dar uma maior E segurança. aí a diferença em fazer um testamento com um advogado especialista, do que com o advogado generalista ou somente lá no tabelionato falar, né? E falando em especialistas, né, Vanessa, a gente já tem que finalizar. Deixa o seu contato aí para o pessoal, o seu Instagram. Depois eu vou inserir, tá, pessoal, aqui no nosso link da descrição do grupo, o Instagram da Vanessa. E no mais, agradecer, tá, Vanessa, pelo fato de você estar aqui. Eu espero que a gente tenha outros assuntos para falar, e a gente sabe que tem, né, ainda mais com esse tema super empolgante. E é isso aí. Obrigada e passo a palavra para Obrigada, deixar as redes. querida, muito obrigada. Tenho certeza que divulgar informação ajuda muito as pessoas, porque nós não temos essas informações no colégio, né? E nem todo mundo faz direito. Então, realmente, a gente faz a faculdade de Direito. Então, por isso que nós temos a missão, né? Principalmente nós que temos a carreira acadêmica ao lado da advocacia, nós temos a missão de levar conhecimento e informações para as pessoas. Eu também trato de alguns conteúdos no meu Instagram, que é @VanessaKinkoli, e vai ficar aqui, né? Vai ficar aqui embaixo. E realmente eu acredito na força da divulgação dos conteúdos para auxiliar as pessoas. Então, parabéns pelo teu canal Eu que e agradeço. traz muitas informações importantíssimas. E muito obrigada, né, por esse diálogo, pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui contigo. Isso aí, pessoal. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchauzinho, Vanessa. Obrigada. Obrigada.